Aqui em nossa cidade eu conheço 2. Você pode conhecer uns 3, 4 por aí, não é? Mas Jesus Cristo, assim, ó, só Ele. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês um texto. Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que está registrado em Jonas, no livro do profeta Jonas. Aleluia. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 3, e o verso de número 1 ao 10. Pode ficar sentadinhos mesmos, pode produzir um fundo musical ligado na palavra. Eu só tenho uma preocupação de quem está às vezes nos instrumentos, é ficar desligado da palavra, né? E a gente vir para o culto e não pegar a palavra, a gente perde uma boa parte, a melhor parte do culto, não é? A melhor parte do culto é a palavra. Então, eu já quero aconselhar você a estar sentado no seu lugar e não conversar com ninguém. Eu digo, nesse momento, depois do culto, vocês podem trocar aquela ideia, ir para a pizzaria, comer um hambúrguer, fazer aquilo que é bom para a carne, não é? Mas agora é o espiritual. O livro do profeta Jonas diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhes darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor, ou segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Era necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupas feitas de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, podem comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então, clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há em seus corações. Verso 9. Quem sabe, talvez Deus se volte, mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Verso 10. Deus viu que fizeram como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito lhes faria, e não os fez. Amém? Glória seja dado o nome de Jesus. Eu prometo para os irmãos que não vou me ater a esse fato nos detalhes, mas o que me chama a atenção dentro desse texto e desse contexto é que a Bíblia diz que Jonas, ele ouviu Deus chamá-lo pela primeira vez, e ele, na verdade, deu uma de João sem braço. Jonas fez de conta como se não tivesse entendido o recado. Assim como um pai fala com o filho: filho,
faz isso. E o filho então vai fazer outra coisa. Filho, vai para o mercado comprar ali um açúcar. E o filho então ele vai para o açougue. Ele acha mais fácil ir para o açougue ou ir para a padaria. Então Jonas, ele agiu como esse menino que o pai diz vai para um lugar e ele foi para o outro lugar. Mas por consequência da sua desobediência a Deus, nós que lemos que temos o conhecimento das Sagradas Escrituras, que lemos, a você que também é um leitor da Bíblia, conhece o fato, o que aconteceu a Jonas. A Bíblia diz que uma grande tempestade, Jonas deveria ir para a cidade onde Deus falou pela segunda vez. Qual foi a cidade? Nínive. Mas Jonas, ele decidiu, ele colocou no seu coração, ele foi um menino maluvido, como dizia minha avó, e ele então tomou outra direção e foi para Tarsis. Ele pegou o navio e foi para Tarsis, uma cidade totalmente oposta daquilo que Deus havia dito para ele. E a proposta de Deus era pregar a palavra para os ninivitas. Eles precisavam ouvir acerca do arrependimento. E a Bíblia diz que por conta disso Jonas, houve uma grande tempestade no mar. Os marinheiros pegaram Jonas. Quando Jonas reconhece que ele é o causador da situação, ele é o causador da tempestade, e a Bíblia diz que ele pede para os marinheiros lançarem ele no mar. E quando lançou Jonas no mar, a tempestade cessou, houve bonança, mas o peixe engoliu Jonas. E depois disso, a Bíblia diz que Jonas orou no ventre do peixe. Jonas se arrependeu, disse para Deus que havia se arrependido, e Deus então o faz ele ser vomitado por aquele peixe na beira da praia. E agora Deus, novamente um Deus bem resolvido, se fosse um outro ficaria super chateado, daria uma surra de Jonas. Você merece uma surra, você foi desobediente, embora houvesse já ali uma correção, mas Jonas entendeu o recado. Jonas entendeu que ele foi chamado para fazer uma obra, e aquela obra precisava ser feita, porque Deus amava os judeus, Deus amava a nação de Israel, mas Deus também amava os inimigos de Israel. E os ninivitas eram perversos, eles eram um povo ímpio, um povo que era cruel. Por essa razão Jonas tinha raiva, tinha pavor desse povo de Nínive. Mas a palavra de Deus diz que Deus, ele é o Deus de oportunidades, e Deus deu uma outra oportunidade para Jonas. E a Bíblia declara lá no versículo 1 que pela segunda vez Deus fala com Jonas. Deus dá as ordenanças para Jonas, e Jonas foi. Ele ficou um pouco aborrecido em meio à missão, ainda ficou, mas ele fez. E o que nos chama a atenção não é simplesmente o aborrecimento de Jonas, mas o que nos chama a atenção é que Deus não trabalha em vão. Deus não joga a semente em terra estéril. Obrigado. Deus não lança a semente em terreno que não produza. Quando Deus enviou Jonas, ele sabia que o povo de Nínive se converteria. E a Bíblia diz que o povo, ele fez o quê? O povo se arrependeu. Quando eles ouviram a mensagem do profeta Jonas, logo eles se arrependeram. Eles fizeram meia volta, eles fizeram um giro 180 graus em sua vida diante de Deus. E ele disse: nós precisamos mudar de vida, a coisa não está boa para nós, então nós precisamos voltar. Irmãos, na nossa caminhada existe sempre uma placa de retorno, conversão, retornar, refletir. Isso nos faz
analisar a nossa vida, como está a nossa vida com Deus. E o povo de Nínive, eles observaram como estava a sua vida, foi a razão deles mudarem de ideia. E quando eles mudaram de ideia, Deus também mudou de ideia. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus por isso. Mas quando nós falamos, meus irmãos, nós falamos desse profeta, nós vemos que no desfecho dessa história, eles jejuaram, os animais jejuaram, eles se curvaram diante de Deus, e a sentença foi suspensa. A cidade de Nínive não foi destruída. Louvado seja Deus por isso. E quantas vezes nós estamos vivendo talvez na mesma visão, na mesma forma que os ninivitas viveram, distante da realidade de Deus. E quando nós falamos de arrependimento, o que muitas pessoas será que têm pensado acerca dessa palavra? Arrependimento. Nós como cristãos, nós como discípulos de Jesus, como nós temos olhado para essa palavra tão pequena, arrepender, ou arrependei-vos, de acordo com Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 16, Deus vai usar a boca do apóstolo João dizendo: arrepende-te, arrepende-te, arrependa-se. Algumas versões vai dizer arrepende-te. Então, meus irmãos, essa palavra arrepende-se, como tem soado ao seu coração? Como essa palavra tem chegado ao seu entendimento? Arrepender de quê? O que eu pratiquei? O que eu fiz? O que eu preciso mudar? O que eu preciso me arrepender? Eu estou na igreja todo dia, eu participo dos cultos, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu não ando dando trabalho para o pastor. Então o que eu preciso me arrepender? Meus irmãos, se nós pararmos para pensar, nós vamos ver que nós precisamos nos arrepender de muitas coisas. Sim ou não? Precisamos nos arrepender de muitas coisas. Louvado seja o nome de Jesus. Quando nós falamos dessa palavra, meus irmãos, nós imaginamos que nesse momento muitas pessoas têm vivido uma vida super rasa, uma vida sem um fundamento, e achando que está tudo bem na sua vida, achando que a vida cristã é só isso: aceitar Jesus, levanta a mão, às vezes passa pelo processo do estudo, do discipulado, submerso nas águas, participo da ceia e pronto, tá bom, não precisa mais nada. Será que é isso mesmo? Como tem sido, meus irmãos, a nossa vida diante primeiramente de Deus? De Deus, esse Deus que nos vê, esse Deus que nos viu informe, como disse o salmista, o Deus que os seus olhos são como chama de fogo, o Deus que olha para mim, para você, e Ele vê o outro, Ele vê todos os detalhes do nosso corpo, até mesmo as células, as microcélulas do nosso corpo, os micro-organismos do nosso corpo. Ele sabe, a Bíblia é muito enfática dizendo que Ele conhece tudo sobre nós. Ele, até mesmo os cabelos da nossa cabeça estão contados diante dEle. Ele é um Deus que tudo sabe. E aí, como nós temos estado diante de Deus? A nossa vida diante do Senhor, em relação a uma vida de arrependimento. Será que nós temos de fato arrependido? Será que nós apenas estamos vivendo na superfície dessa vida cristã? Ou será que nós de fato ainda não compreendemos os processos que envolvem a vida cristã? Porque a vida cristã, meu irmão, minha irmã, não é somente botar uma Bíblia debaixo do braço e dizer: não, eu sou crente agora. Está cheio aí de muito crente que coloca a Bíblia debaixo do braço e vem para a igreja, coloca um paletó, uma gravata, vem com a roupa varrendo no chão e está tudo bem, mas e a vida com Deus?
a realidade com Deus. Como você tem vivido na verdade, na mentira, no engano, na lascívia, na prostituição, no engano, enganando outros? Isso é vida pessoal. E nós precisamos compreender isso, que nós precisamos ter consciência de que nós precisamos nos arrepender de muitos pecados que nós cometemos, como igreja, como servo de Deus. Nós precisamos entender isso, e que não foi somente no dia que nós aceitamos Jesus que nos arrependemos dos pecados, até porque naquele dia os pecados não encerraram, os pecados não pararam por aí. A Bíblia diz que quando nós estávamos caídos em nossos delitos e pecados, Cristo nos ressuscitou e nos perdoou os nossos pecados, os pecados que cometemos lá no passado, antes de Cristo entrar na nossa vida. Esses pecados então eles foram apagados, eles foram jogados no mar do esquecimento. Mas a partir de então, nós caminhamos agora uma nova etapa de uma vida nova com Cristo. E essa vida com Cristo, ela precisa também ser cultivada, porque senão as ervas daninhas, elas começam a aparecer na nossa plantação. Começa a aparecer muitas coisinhas que vão aparecendo. E se a gente não tomar cuidado, a gente começa a tomar um outro caminho, o caminho do engano, o caminho da mentira, o caminho, meus irmãos, de uma vida totalmente distorcida da realidade da Bíblia Sagrada. Nós não estamos aqui para simplesmente fazer o que os líderes dizem que devemos fazer, mas nós estamos aqui para fazer o que a Bíblia diz que nós precisamos fazer. Embora nós temos líderes competentes e comprometidos com a palavra de Deus, isso, louvado seja Deus por isso. Quando nós falamos disso, nós não estamos generalizando. Nós temos líderes cheios do Espírito Santo, mas como crentes bereanos nós precisamos ficar com a Bíblia, porque nós temos uma boa liderança, mas nós temos a verdade infalível, que é a palavra de Deus em nossas vidas, e isso nos dará uma base para uma vida realmente de intimidade com Deus, baseado no arrependimento. Aleluia! E o que de fato, meus irmãos, é o arrependimento? Arrependimento não consiste simplesmente de uma mudança intelectual. Existem pessoas que estão vivendo uma vida no mundo e depois elas mudam para uma vida intelectual bem vista diante da sociedade. E aí para muitas pessoas, tais pessoas tiram uma de bacana, como se fosse de fato alguém que já se arrependeu, que agora está bacana, está tudo beleza, tudo só alegria, só alegria. Mas na verdade não é isso. Arrependimento não consiste em mudança intelectual. Tem muita gente intelectual nas igrejas. Eu não estou falando da igreja, estou falando igrejas no sentido plural. Existem muitos intelectuais nas igrejas. Agora, falando sobre arrependimento, o que a Bíblia ainda nos informa acerca do arrependimento? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e o verso 38. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e o verso 38, vai falar o quê? Vai falar acerca de que Paulo, ele disse o seguinte: cada um de vocês devem se arrepender para que os seus pecados sejam perdoados. Aliás, não foi Paulo, foi Pedro, foi o apóstolo Pedro. Em seu discurso ele disse: olha, vocês precisam se arrepender para que os seus pecados sejam perdoados. E eu pergunto: o cristão peca? O cristão peca, irmãos. Agora existem
existem duas modalidades. Existe o pecador prático. O que é pecador prático? Pecador prático é o que a vida de pecado é uma praticidade. Ele vive pecando diariamente, constantemente, e fazendo tudo que não agrada a Deus, e muitas vezes na igreja. É isso. Eu estou falando aqui de crentes. Crente que está dizendo que vai morar no céu. Mas hoje Jesus nos trouxe aqui, irmãos, para consertar o negócio, para nós darmos meia volta. Amém? E aí o apóstolo Pedro, ele está dizendo que cada um deve se arrepender para que os seus pecados sejam perdoados. Os nossos pecados, para ser perdoados, é preciso se arrepender. É preciso arrependimento. Se nós não nos arrependemos, nós não temos como sermos perdoados. Mas se nós nos arrependemos, aí sim, o perdão dos nossos pecados, ele acontece em nossas vidas. Então o arrependimento, meus irmãos, juntamente com a fé, ela faz o quê? Ela dá à luz a conversão. Mas será que nós precisamos também nos converter? Será que sim, irmãos? Ou será que não? Já vai me convertir já, há tantos anos atrás. Tem até uma carteirinha de membro, não é? Tem até uma carteirinha de membro, já me converti. Irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos converter a nossa audição. Ei, o que você tem ouvido aí? O que você tem ouvido? Mentiras, piadinhas, falatórios, maus falatórios, pessoas falando que não devem. É preciso converter o ouvido. É preciso converter o que nós ouvimos. E a boca? Tem falado alguma coisa? Ela precisa se converter. Às vezes está falando demais. A Bíblia diz, o próprio Tiago diz que Deus nos deu duas orelhas, duas conchas acústicas, para que nós possamos ouvir. Quantas bocas você tem? Apenas uma boca. Mas orelhas você tem duas. Então o apóstolo Tiago nos aconselha ouvir mais e falar menos. E quando nós falamos, é preciso saber o que nós estamos falando. Se aquilo que nós estamos falando está agradando a Deus. Talvez possa estar agradando a carne, possa estar agradando os desejos do nosso coração, que muitas vezes se engana. A palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. E muitas vezes nós estamos vivendo no mundo de engano, seguindo a Cristo, participando da comunhão da igreja, participando na mesa da ceia do Senhor, mas nós estamos precisando nos arrepender dos nossos pecados. É tanta coisa, meus irmãos, é tanta coisinha, que nós, se pararmos para analisar a nossa consciência, o Espírito Santo vai dizer para nós: se ajoelhe agora, se ajoelhe e se converta, se arrependa, porque ainda há solução para você. O Espírito Santo, eu tenho certeza, pois Ele é o pregador, o verdadeiro pregador, que convence-nos. Não foi à toa que um dia Ele falou aos nossos corações, nos convenceu, nos trouxe aos pés de Jesus, e hoje aqui estamos. Mas o Espírito Santo continua aí, mesmo com essa vida vacilante, mas o Espírito Santo está aí. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus acredita em mim e em você. Jesus acredita que eu e você podemos sim ter uma vida ajustada, uma vida, irmãos, de equilíbrio na presença dEle. Aleluia. Então, meus irmãos, o arrependimento, juntamente com a fé, dá à luz
a conversão. E aí vejamos o que o apóstolo Paulo escreveu em Atos, capítulo 20, verso 21. No capítulo 20, o verso 21 de Atos dos Apóstolos, ele declara dizendo assim: olha, anunciei uma única mensagem, tanto para os judeus como para os gregos. É necessário que se arrependam. É necessário que se arrependam. Está escrito. É necessário que se voltem para Deus. É necessário que tenham fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Essa fé, meus irmãos, deve estar em atividade. Essa nossa fé precisa estar operante, porque senão, irmãos, sem fé, a Bíblia diz que nós não conseguimos agradar ao Senhor. Sem fé nós não conseguimos a atenção de Deus para a nossa vida. Então, é importante que nós tenhamos esse nosso olhar. Se porventura você tem percebido que a sua fé tem fraquejado, se você tem percebido que você tem tido pouca fé, eu quero te dizer uma coisa: Pedro e outros discípulos de Jesus também sofreram. Eles tiveram essas dificuldades, e eles disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. E nós precisamos também orar ao Senhor, dizer: Senhor, eu estou ficando incrédulo, descrente, não acredita mais em mais nada, não acredita mais no arrebatamento da igreja, não está crendo mais na volta de Jesus. Que nada isso. Tem gente que não acredita mais nem na sua própria salvação. A fé que outrora tinha, talvez tenha se esvaído. Mas eu quero te dizer uma coisa: há solução para esse problema. É noite de se arrepender, dizer: Senhor, eu me arrependo desse pensamento, eu me arrependo dessa postura, e eu quero te pedir nessa noite, como Pedro e os demais discípulos pediram para o Senhor: aumenta a minha fé. Porque sem fé, meus irmãos, nós não sairemos do lugar. A Bíblia diz que Abraão, ele caminhou por muitos quilômetros, por muitos dias, por muito tempo. Por que Abraão conseguiu caminhar e ele conseguiu chegar ao lugar onde Deus havia estabelecido, mesmo sem saber para onde estava indo? Porque Abraão teve o quê? Abraão é chamado de pai do quê? Então, meus irmãos, sem fé nós não saímos do lugar. É preciso pedir ao Senhor que aumente a fé. A Bíblia nos orienta a isso. Peçamos ao Senhor nosso Deus que aumente a nossa fé. Peçamos a Deus. E a palavra arrependimento significa mudança de mente. A palavra arrependimento significa mudança de mente. Então foi isso que Paulo escreveu em Romanos capítulo 12. Pela mudança de mente, pela mudança de mente, arrependam-se e mude de mente. Mude. Então a palavra arrependimento significa mudança de mente. Porém, nas páginas do Novo Testamento nós vemos o arrependimento de forma entranháveis, de forma profunda. Vemos o arrependimento na vida dos homens e mulheres de Deus de forma genuína, de forma verdadeira. Não apenas mudança de mente, mas mudança de alma. E o que é a alma? A alma, irmãos, é a sede das emoções. A alma é a sede das emoções, né? Imagina a nossa mente em consonância com o coração, coração e mente, coração, mente e coração. E aí todas as nossas emoções
passando pelo arrependimento. Que coisa linda! O arrependimento gerado em nossas emoções, em nossas expressões, em nossos sentimentos, em nossa vida prática, em nosso trabalho, no nosso dia a dia. Como isso é importante! O arrependimento, essa mudança de alma, isso também, irmãos, é o que chamamos de conversão, mediante o poder transformador do Espírito Santo, o agente que veio para ficar até aquele dia. O próprio Jesus disse: se eu não for, ele não vem, e quando ele vier, ele ficará com vocês, estará com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito Santo não vai vir, o Espírito Santo não vai baixar, o Espírito Santo, ele já está em mim e em você. A única coisa que o Espírito Santo faz é se manifestar quando nós invocamos o seu nome. Acorde Jesus. Lembra que Jesus estava no barco? O que é que Jesus estava fazendo? Jesus estava dormindo. O que essa palavra, meus irmãos, nos ensina é que Jesus nos deu uma lição de que Jesus está sempre ali, ele não falha. Tempestades se levantam, problemas e situações, mas Jesus, ele não mente. Ele disse: estarei com vocês. E o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele não é uma força, simplesmente uma força de Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas distintas em uma só divindade. O Espírito Santo que habita em mim e em você. Mas para o Espírito Santo se manifestar na nossa vida, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso conversar com Ele. Espírito Santo, meu amigo. Espírito Santo, meu professor. Espírito Santo, meu consolador. Espírito Santo, o meu guia. Espírito Santo, eu sei que você hoje está aí. Então se manifesta em mim. Traz alegria ao meu coração entristecido. Traz o consolo para a minha alma. E é assim que acontece. Você não vai ter alegria se você não invocar o nome dEle. É preciso orar e falar: Espírito Santo, encha a minha alma, encha meu coração da alegria do céu. É preciso invocar o nome. Quando os discípulos estiveram necessidade, o que eles fizeram? Jesus, acorda, nós estamos perecendo, nós vamos morrer. Irmão, se você está vivendo numa solidão profunda, se você está vivendo uma vida cristã, irmão, sem sabor, sem alegria, sem aquele desejo, se você não sonha mais com o céu, está na hora de você hoje dizer para o Espírito Santo, dobrar seu joelho e dizer: Espírito Santo, meu amigo, me consola, me anima. Espírito Santo, reaviva, taca fogo aqui dentro do meu coração, ateia fogo, acende um fogo. Eu quero novamente queimar o meu coração pelo céu. Eu quero pensar no céu entrando pelas portas. Eu quero pensar nos céus estando diante do meu Senhor, do Rei do Universo, do Senhor dos Senhores, dos Reis dos Reis, e Ele dizer: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança, aleluia, o reino. Nós precisamos orar com intensidade. Precisamos conversar como se conversa com uma pessoa. Às vezes a gente joga tanta conversa fora no WhatsApp.
Às vezes a gente vai para as esquinas de rua bater papo. Isso é bom, conversar, socializar-se é bom. Sim, ter comunhão com as pessoas, sim, isso é de Deus. Mas é importante que nós não percamos tanto tempo conversando, muitas vezes conversas da vida, e muitas vezes nós ficamos aleatório ao Espírito Santo, ao amigo de todas as horas que está presente em nossas vidas. Está lá na roça, está no meio do mato, está na cidade, está no trabalho, na pia. Converse com o Espírito Santo. Eu tenho certeza que Ele vai visitar você de uma forma especial, e quando menos você pensar, as lágrimas vão estar rolando, o coração vai estar queimando, e logo você vai estar ali sentindo uma alegria diferente. É preciso nos convertermos ou nos arrependermos. É preciso dar vazão ao Espírito Santo. Aleluia. Então o arrependimento, meus irmãos, é experienciado pelo novo nascimento, através do novo nascimento, ou a nova vida, a nova forma de viver, é experienciado por isso. O arrependimento, só quem vive é quem de fato está permitindo que o Espírito Santo o conduza, dizendo assim: olha, meu filho, minha filha, a vida que você viveu lá no mundo, ela já não faz parte da sua história. A sua vida agora é uma vida nova, porque você entrou num processo de arrependimento. Você se arrependeu de tudo que você fez de errado. Quando eu falo de tudo, pessoas que já matou, já roubou, já prostituiu, pessoas que já enganou muita gente. Mas uma vez que você teve um encontro real com Cristo, você se arrependeu, e agora você vive essa nova forma de viver, esse novo estilo de vida, o novo modelo de vida de um discípulo de Cristo. Então, meus irmãos, nós precisamos experienciar isso. Se você porventura ainda não teve essa experiência, é importante que tenha. É importante, meus irmãos, que nós venhamos a professar Jesus. Vejamos o que Jesus disse. Jesus disse assim: olha, eu não engano ninguém. Eu não engano ninguém. Está escrito. Na verdade, eu me passei de colocar aqui o capítulo. Mas Jesus disse: eu não engano ninguém. Quando ele fala não engano ninguém, ele diz: em verdade vos digo. Algumas versões diz: em verdade vos digo, e não minto. João 5, 24. Jesus diz: não engano ninguém, falo a verdade. Mas para andar comigo e chegar no reino do céu, precisa fazer o quê? Arrepender-se. Precisa nascer de novo. Para quem foi que Jesus disse isso? O doutor da lei, Nicodemos. Doutor Nicodemos. A Bíblia diz que Jesus olha para Nicodemos e vê em Nicodemos um grande mestre. Mas ele disse: olha, Nicodemos, necessário é se arrepender, rapaz. É nascer de novo. É esse processo do novo nascimento. E quantas vezes eu preciso nascer? Nicodemos ficou confuso quando Jesus disse: você precisa nascer de novo. E aí ele ficou confuso, dizendo assim: então, eu terei que voltar para o ventre da minha mãe novamente, virar bebê, virar feto, crescer, desenvolver novamente para poder vir ao mundo de novo? Confuso, né? Mas Jesus disse: não, Nicodemos, é nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito. Esse nascer da água fala da purificação.
é preciso ser purificado, passar pela lavagem da palavra. A palavra, ela nos limpa. Já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho dito. Foi Jesus que falou isso. Mas precisamos nos arrepender e nos encaixar na palavra. Irmãos, a vida cristã não é o que eu penso. A vida cristã não é o que eu imagino que deva ser. Pronto, eu devo ser isso. Não, eu devo ser do outro jeito. Não, irmãos, a vida cristã não é o que eu penso, é o que a Bíblia diz que devemos ser. Afinal de contas, não sou eu que garanto ir para o céu. Quem garante foi Jesus, quem garantiu foi Jesus. Então, se Jesus quem garantiu que nós iríamos para o céu, eu preciso obedecer quem? A Jesus ou a mim? A Jesus. Senão, eu não vou chegar lá. E Jesus disse que esse reino só se chega lá por meio de uma vida de arrependimento, por meio de uma vida de renúncia. Então, meus irmãos, não poderá de forma alguma haver salvação em hipótese alguma, sem a transformação. Não haverá de modo algum salvação sem arrependimento. Você já imaginou uma pessoa entrar de qualquer jeito? Nos faz lembrar de uma parábola que Jesus contou das bodas, dos convidados, que tinha lá no meio daqueles convidados alguém que estava com os trajes na verdade não condizia com da forma como deveria se portar. E aí o Senhor disse: aquele ali não, olha como ele está se portando. E a Bíblia diz que os servos foi dada a ordem para que amarrasse mãos e pés e lançasse. Foi uma parábola que Jesus disse. Ou seja, nós precisamos entender que a nossa vida tem que ser uma vida de transformação, uma vida transformada, não transtornada. Tem muita gente transtornando pessoas, mas é uma vida transformada. Devemos ter uma vida renovada em Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus irmãos, uma vida moralmente também, uma vida transformada, essa vida que de fato tem base no arrependimento, de acordo com Mateus capítulo 3 e o verso de número 2. João Batista estava diante do Jordão, batizando as pessoas, e ele dizia assim: olha, vocês precisam se arrepender, para que os seus pecados sejam apagados. E aí, muitas pessoas estavam descendo para ser batizado, e aí João Batista chamava o povo para o povo mudar de vida, assim como a palavra de Deus hoje está aqui nos chamando para uma reviravolta. Quem nessa noite aqui está disposto a uma reviravolta na sua vida com Cristo? Ah, pastor, eu não preciso mudar nada não. Irmãos, todos os dias nós precisamos fazer meia volta. Todos os dias. O Thales canta uma música dizendo que todo dia o pecado vem, mas a Bíblia também diz para nós que o pecado jaz à porta. O pecado jaz à porta. Antes de Thales dizer para nós na canção, a palavra de Deus já dizia isso para nós, desde lá de Gênesis, quando Deus fala para Caim: o pecado jaz à porta. Então nós precisamos ser transformados. Precisamos, meus irmãos, nos arrepender de tudo aquilo que nós temos feito diante de Deus, diante da igreja, diante da nossa família. Como você tem tratado sua esposa, como você tem tratado seu esposo, como você tem tratado seus filhos, como você tem tratado os seus clientes, como você tem tratado os seus vizinhos, os seus parentes. Precisa se converter, precisa se arrepender. Essa não é postura de crente,
Isso não é postura de alguém que tem luz. A luz de Cristo está em mim e você. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Quem me segue não é treva, é luz. E nós precisamos resplandecer em nossa casa, em nosso relacionamento. Nós precisamos ser luz em todo lugar que nós formos. E como nós não precisamos nos converter? Precisamos sim, todos os dias, nos convertermos. Não poderá haver salvação, em hipótese alguma, sem transformação. Deus quer nos transformar. Deus quer converter a nossa língua em uma língua ferina, em uma língua missionária, em uma mente cheia de maldade para uma mente santa. Deus quer transformar os nossos pensamentos em pensamentos do céu, em pensamentos que glorifique, mesmo que não seja o tempo todo pensando no céu, mas pensamentos de poder compartilhar a palavra, de levar pessoas a Jesus, de poder fazer alguma coisa por alguém. Isso agrada o coração de Deus. E nós precisamos, irmãos, entender isso. Precisamos ter uma vida virada 180 graus na posição do céu, no satélite do céu, O pessoal que está lá, televisão, geralmente eles pegam a antena e buscam o sinal do satélite para ter visibilidade, receptor, recebendo e transmitindo, assim como as câmeras estão captando aqui as imagens e transmitindo para o computador, assim a nossa comunhão com Deus. Que nós possamos dar uma reviravolta 180 graus e dizer: Senhor, eis-me aqui, conecto-me com o Senhor, muda a minha vida, muda a minha história. Tenha certeza que a sua vida vai mudar, meu irmão. A sua vida vai mudar, vai continuar mudando, porque a nossa vida é uma constância. A nossa vida, a mudança em nossa vida, ela não acontece de uma vez só. Só que as pessoas no mundo, elas pensam o seguinte: entrou na igreja, está transformado. Mas a verdade não é. A vida cristã é uma vida de mudanças gradativas, de fé em fé, de glória em glória. É assim, meus irmãos, a vida do cristão. Aí as pessoas falam: fulano entrou na igreja, mas ainda está fazendo isso, não conhece a palavra. É importante, meus irmãos, que nós nos esforcemos. Aquilo que a Bíblia diz que vem é a mão para fazer, devemos fazer. Devemos entender que os céus também é tomado por esforços. Os céus é tomado por esforços. E quem não se esforça dele não se apodera. Não é somente sentar aí no banco e dizer assim: estou salvo, vou para o céu. Coisa boa, não é? Só faltou ar-condicionado para ficar melhor e a poltrona acolchoada, né? E pronto. Ora vem, Senhor Jesus. E as almas? Você já falou de Jesus? Quantas vidas você tem levado para Jesus? A vida transformada, conectada com o céu. Hoje é noite de reviravolta 180 graus, na posição do satélite do céu. Isso aqui, na verdade, satélite do céu, meus irmãos, é apenas uma conjectura, apenas é uma expressão minha, mas na verdade é comunhão mesmo com Deus. Vamos fazer um reviravolta em 180 graus e dizer: Senhor Jesus, eu quero ter mais comunhão contigo. Nós passamos por tantos perrengues, pandemia que quase matou meio mundo de gente, e você chegou aqui, final de 2023, está aqui. No mínimo, meus irmãos, é levantar as mãos e os pés, como faz o pastor Moab,
e dizer: muito obrigado, Jesus. Mais uma vez eu me rendo ao Senhor. Estou encerrando. O apóstolo Pedro, escrevendo em sua segunda carta, no capítulo 3 e o verso 9, ele diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. É por isso que nós devemos ser breves em falar de Jesus para as pessoas. Tem muita gente morrendo e muita gente não está nem aí. Salve-se quem puder. Não foi para isso que Jesus nos salvou. Jesus nos salvou para nós sermos também salvas-vidas. Ah, mas quem salva é Jesus. Jesus nos chamou para pescar homens, para sermos pescadores de almas. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus é que todos se arrependam. O desejo de Deus. Jonas queria que o povo de Nínive se arrependesse? Jonas não queria. Jonas dizia assim: ó, o povo de Nínive tem que morrer tudo. O povo de Nínive não presta não. Imagine ele conversando com Deus: Deus, o Senhor quer salvar, o Senhor quer investir num povo que não presta. Meus irmãos, mas pasme, Deus só investe em gente ruim. Jesus disse que os sãos não necessitam de médico. Como isso, pastor? Primeiro, Deus pega um assassino e coloca para liderar a maior nação, o maior número de pessoas. Moisés era um assassino, matou um egípcio, foragido da justiça egípcia, foi para as terras de Midian, ficou 40 anos e Deus discipulou ele lá, 40 anos. E depois Deus pega esse cara que estava foragido da justiça e diz: agora vai ao Egito libertar meu povo. Aí depois, lá na frente, Deus encontra um homem chamado Davi, também sanguinário, adúltero, mandou matar Urias. E Deus pega esse homem e diz: esse homem é um homem segundo o meu coração, e perdoa esse homem e continua no trono. Aí mais na frente, o próprio Jesus encontra um homem também bravo, que consentia em assassinatos. Um outro homem, talvez não matava, mas consentia na morte, era cúmplice, era matador também. Saulo de Tarso. E Saulo de Tarso se rendeu a Jesus. E Jesus foi pegando o pessoal que não prestava e foi colocando, e tornou-se esse homem o maior bandeirante do Evangelho, o homem que mais escreveu as cartas às igrejas. Então, meus irmãos, Jesus quer que eu e você também sejamos boca de Deus. Não presta não, é usuário de droga, é prostituto, é macumbeiro, é isso e aquilo. Jesus ama todos. Agora o que precisa, meus irmãos, é nós nos arrependermos dos nossos pecados. Porque muitas vezes um doente, às vezes está tentando, alguém que está quase morrendo afogado, vai querer salvar quem está morrendo, é capaz de morrer os dois. Então é preciso buscar o remédio em Jesus, preciso ser sarado em Jesus, para poder então ir em busca dos doentes que estão por aí, caídos na sarjeta. Mas Jesus ama todos. Apocalipse 2,16, para nós finalizarmos: arrepende-te, arrepende-te. Ficamos de pé, meus irmãos. Aleluia. Meus irmãos, a palavra foi pregada. É uma das coisas que nós aprendemos aqui na escola dominical pela manhã.